Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Pai do Senhor Jesus. A crer que não estás Pai do Senhor Teobaldo. Lembro A paz do Senhor diz que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Nas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia, Senhor, aleluia. Eu sei que não estou só e já posso crer no amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, a paz do Senhor Jesus, Juliane. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás com a paz do Senhor Jesus, eu posso clamar. Para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. A paz do Senhor. Quem é esse que perdoar e obedece? Quem é esse que ordena e os milagres acontecem? Jesus. Aleluia, Senhor, o teu nome toda língua confessará. Jesus. Terra se prostram para te adorar. Jesus. Que Deus enviou para nós. Jesus. Até o vento se cala para ouvir tua voz. Aleluia. Clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Aleluia. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Podemos clamar. Mestre, vem me ajudar. Senhor Deus, ajuda. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mestre, vem me ajudar. A paz do
do Senhor Jesus, Deus os abençoe. Pai, em nome de Jesus, estou aqui na Tua presença, Senhor Deus, para falar mais uma vez da Tua palavra. Senhor Deus, eu venho te pedir, me toma do alto da cabeça, planta dos pés. Senhor Deus, em nome de Jesus, protege a minha família, toda a minha descendência. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Pai, esconde, livra, Senhor, do laço do passarinheiro. Senhor Deus, em nome de Jesus, também eu te peço, com todas essas pessoas que estão aqui nessa live agora, Senhor, toma cada uma nas Tuas mãos, toma a família delas nas Tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu não sei, mas o Senhor sabe o motivo pela qual elas estão aqui, o que elas estão passando, o que elas estão sentindo, quais são as expectativas, Pai, o que elas estão precisando, em nome de Jesus. Senhor Deus, toma, Pai, guarda, livra, derrama Teu bálsamo, derrama Teu renovo, Senhor Deus, comunica, Senhor Deus, ao coração de cada um aqui, que não seja eu, e sim o Senhor a falar através da minha boca, em nome de Jesus, amém. Que eu diminua para que o Senhor cresça. É isso que eu venho te pedir, em nome de Jesus. O Senhor Deus hoje me trouxe uma palavra que eu até confesso aos irmãos, eu falei, é essa, Senhor, que é para levar, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe, né? O coração de cada um que estará ouvindo essa palavra, né? E é uma palavra dura, que fala a respeito de liderança. Mas eu creio que o Senhor mandou falar, então é porque pessoas precisam ouvi-la. Muitas pessoas hoje, né, elas se encontram feridas, elas se encontram, vou usar esse termo mais assim, desviadas da palavra, desviadas do contexto, né? Aonde elas deveriam estar, né, em comunhão com os irmãos dentro da congregação, né, porque a palavra de Deus diz isso, e eu vou falar aqui na Bíblia a respeito disso, vou mostrar na palavra, não é? Então, mas eu quero falar, a palavra que Deus colocou para falar hoje aqui na live foi a respeito de Ezequiel 34. E Ezequiel 34 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Quer dizer, aos líderes de Israel. Se trata, né, a palavra está falando sobre os líderes de Israel, mas vamos trazer para o nosso contexto atual, não é verdade? Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentarem a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas. Ovelhas para comer, mas não apacentaram o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas. Mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalham por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. O Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas.
Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhe pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixe de apacentar ovelhas e não apacentarão mais. Assim mesmo, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de comida. Até aqui. Senhor Deus, que eu não venha falar nada daquilo que o Senhor não queira, Pai, em nome de Jesus. Então a palavra aqui, né, rapina, o que é rapina, né? A palavra rapina aqui nesse contexto, ela significa, né, violência, significa exploração. Mas nós precisamos entender que o Senhor Jesus é o grande pastor, é o grande mestre, né? Ele é o pastor dos pastores, o mestre dos mestres. Então, nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para Jesus, que é o alvo. Não podemos olhar para o homem, porque o homem é falho. O homem é falho, todos nós somos passíveis de erros. Então, não podemos abandonar a Jesus. Aí, eu me perguntei, né, Senhor, por que falar esta palavra? Porque hoje em dia, muitos se encontram feridos, né? Muitos se encontram feridos e abandonam a igreja. E a igreja, né? Igreja, templo, né? Igreja de Cristo somos nós, né? Mesmo, né? A palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas lá no livro de Provérbios, né? 18:1, deixa eu achar aqui que eu separei. A palavra lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, a palavra vem dizendo que o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria que vem do trono, a sabedoria que vem de Deus. Então, nós não podemos o quê? A palavra está dizendo que nós não devemos nos isolar. Amém? Nós precisamos viver no meio da congregação. Aí a palavra no Salmo 33 vem dizendo palavra, porque quando nós falamos, nós precisamos falar sobre a palavra. Não sou eu quem digo, é Deus quem fala. Então, a palavra vem dizendo que como é bom e agradável vivermos unidos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Então, queridos, a palavra em Ezequiel 34, ela vem aqui falando, né, sobre liderança, sobre os líderes de Israel, né? E podemos contextualizar também para os dias de hoje, né? Amém, Lidiana? Podemos contextualizar também sobre os dias de hoje. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas e a pessoa se aborrece por algo, né, dentro da igreja, né, e aí ela simplesmente sai. Mas nós precisamos entender que os homens são falhos. Então, nós não podemos olhar para homens, nós precisamos olhar para Cristo. Cristo, boa noite, a paz do Senhor. Olha por Ângela, para de jogar. Vou orar, pode deixar, vou orar sim, tá? Então, nós temos que entender que nós precisamos olhar para Cristo. Amém? Porque Deus irá dar conta de todo aquele que estiver fazendo algo errado.
né? Nós não somos juízes, então cabe a Deus dar conta de quem estiver fazendo algo errado. Ele é o justo juiz, advogado, justo juiz. Então, amados, não podemos ficar fora da congregação. Quando Deus me falou para me falar Ezequiel 34, eu falei, Senhor, falar sobre Ezequiel 34, falar, né, sobre a liderança, mas acontece que a liderança é humana, a liderança é falha, né? Então nós somos falhos, eu sou falho, né? Eu tenho falhas, né? Todos nós temos falhas. O único que é perfeito é Jesus Cristo. Jesus sim, ele é perfeito. Ele não tem falha alguma, não tem erro nenhum. Ele não tem erro nenhum. Mas o homem não, o homem é passivo de erro. Então, que nós possamos, né, entender que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Porque o Senhor se encarregará de dar conta de cada um de nós. Sejam líderes ou não, entendeu? Mas o Senhor, Ele se encarregará de dar conta de cada um. Então, eu creio que quando o Senhor, Ele pediu para falar esta palavra aqui essa noite, por quê, né? Porque Satanás, ele trabalha arduamente, né? Para tirar as pessoas diante da presença do Senhor. Então, ele vai querer mostrar o quê? Os erros, e nós não podemos nos atentar aos erros. Nós precisamos estar focados em Cristo e precisamos cumprir aquilo que Cristo quer que nós façamos. Então Cristo sabe, Jesus, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não se engane, né? Nós precisamos estar no meio da congregação, como diz a palavra no Salmo 33. Oh, como é bom e agradável vivermos unidos, irmãos, na verdade. E a palavra também diz lá em Provérbios 18, né, que o homem que se isola, se afasta, ele procura o seu próprio conhecimento. Então, queridos, é isso que o adversário de nossas almas, ele vai querer fazer conosco. Ele vai querer nos isolar. Então, que não fixemos o nosso olhar nisso, que possamos estar unidos, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que nós devemos orar uns pelos outros, em todo tempo, em fervente oração. Amém? Orar uns pelos outros. E nós podemos fazer isso na nossa casa? Podemos, mas quão bom e agradável, diz a palavra, é estarmos no meio dos irmãos. Então, amados, que possamos, né, pensar a respeito disso, né? Que nós possamos, né, voltar para Jesus. Eu creio que quando Deus, Ele colocou essa palavra, foi para pessoas que estão sentidas e ressentidas, né, com algo que possa ter acontecido dentro das suas igrejas, com os seus líderes, mas não foquem nisso, porque o mundo está aí, né? O diabo está aí querendo tragar as almas. E tão bom, como diz a palavra, estarmos no meio dos nossos irmãos, orando uns pelos outros, né? Servindo ao nosso Deus, porque quando nós estamos no meio da congregação, nós estamos a serviço de quem? Nós estamos a serviço do homem? Não, nós estamos a serviço do nosso Deus, né? Nós estamos a servir o nosso Deus.
Então, o diabo ele vai fazer tudo para desviar o nosso olhar, né? Desviar o nosso olhar para coisas que não interessam. Porque nós temos aquele que dará conta de todas essas coisas, que é Deus. Ele dará conta de tudo isso. A palavra diz aqui, entendeu? Então, lógico, né? Nós devemos orar, nós devemos perguntar ao Senhor, né? Senhor, me dá uma direção, me mostra um lugar para que eu congregue, né? Assim que nós devemos fazer, porque também existe Deus, ele nos locomove, né? Um tempo nós podemos ficar um tempo inteiro em um local, a nossa vida inteira até. Tem pessoas que congregam uma igreja desde a infância e vão até os últimos dias da vida delas, né? Mas existem outras pessoas que Deus vai, ele sabe, ele pega, né? Você fica um tempo, aí depois ele tem um outro propósito, aí ele tira você dali e te leva para outro lugar. Mas todos os lugares terão problema. Por quê? Porque a igreja perfeita não é essa que está aqui na terra. A igreja perfeita é a que está no céu. Essa sim é a igreja perfeita. Ele sim é o grande pastor, o pastor dos pastores, né? Nós estamos aqui a serviço dele, a serviço de Deus. Nós estamos aqui, né? A serviço de Deus. Então, que deixemos para Deus dar conta de todas essas coisas. Então, quando eu vi essa palavra, né? Eu falei, uma palavra impactante, né? É até complicada para entregar, né? Mas, assim, depois o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Qual é o entendimento disso? Porque nós precisamos, né? Então, qual é o entendimento? É que nós não podemos perder a essência da palavra, não podemos perder aquilo que Deus quer que nós façamos. E entender que todos nós somos passíveis de erro. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar, não é verdade? Então, nós precisamos orar. Se existe algo, porque é muito fácil de saber o que é de Deus e o que não é. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador que está dentro de nós, ele nos comunica. Então, quando há dúvida, nós podemos já ficar assim ligados. Nós precisamos estar ligados sempre, mas quando existe alguma dúvida de qualquer coisa que seja no ambiente religioso ou familiar, ou da nossa vida secular, no nosso trabalho, se a antena ligou, então, né, a palavra diz que nós devemos orar sem cessar, em todo tempo, em fervente oração. Certo? Então, mas se existe alguma dúvida, nós precisamos orar mais ainda, né? É Deus falando conosco que existe algo de errado. Então, quando isso acontecer, né, nós precisamos orar mais ainda. Então, que foquemos naquilo que Deus quer, que realmente a gente preste atenção. Amados, orem por suas igrejas. Amados, orem por seus pastores e peçam a Deus a orientação dele, o que ele quer, mas não saiam, não tirem o foco daquele no qual nós precisamos olhar, que é Jesus Cristo. É para ele que nós precisamos olhar. É ele que vai dizer o tempo determinado e o que devemos fazer. Amém? Então, essa palavra
Ezequiel 34, Salmo 133 e Provérbios 18:1. O homem que se isola procura seu próprio conhecimento. A paz do Senhor, Ney. Deus o abençoe. Então, que prestemos atenção nisso. O nosso papel é orar. A Deus cabe julgar e advogar a nosso respeito. É Ele que cuida, é Ele que advoga. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vou orar pela Leidiane, né, que ela me pediu aqui para orar por Ângela, né? Tá, Leidiane, para que ela se converta, né, de todo o coração, que Deus venha quebrantar o coração da Ângela. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha quebrantar o coração da Ângela, que ela venha conhecer a Ti, Senhor Deus, que ela venha aprender de Ti, que ela venha ter sede de querer a Tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus. Mas usa, Senhor Deus, a Leidiane como canal de bênção para ela, que ela possa falar sobre Cristo. Nós podemos, queridos, fazer isso em nome de Jesus. Senhor Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria a Leidiane, Senhor Deus, dá sabedoria a ela, que nós venhamos, Senhor, buscar o conhecimento, a sabedoria que está na Tua palavra, para quando as pessoas chegarem perto de nós, nós possamos exalar o perfume suave, que é a Tua presença, Senhor Deus. Então toca nesta família, Senhor Deus, toca, resgata, Pai, esta alma, Senhor Deus, em nome de Jesus. Dá ordem a Teus anjos, Pai, para ministrar a favor da vida dela, em nome de Jesus, para que ela possa vir a se converter, para que ela tenha um despertamento, Senhor Deus, porque por enquanto, Senhor, ela está emprestando os ouvidos para Satanás. Ela não conhece a Ti. Então, em nome de Jesus, que ela venha Te conhecer e que a Leidiane possa clamar, assim como nós estamos aqui nesta noite, clamando e orando pela vida da Ângela, para que ela venha se converter, para que ela venha ser liberta pelo poder do sangue de Jesus, porque o poder de sangue de Jesus, ele liberta, ele cura e ele salva, ele tira as pessoas das prisões. Então, toda pessoa que está agindo desta forma ou de qualquer outra forma que não seja, né, de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta, queridos, é contra principados e potestades das hostes espirituais do mal. Oi, João, a paz do Senhor, a paz, Carla, tudo bem? Então, olha, a nossa luta não é contra homens, não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, nós precisamos entender isso, que o mal existe. A palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor, os demônios estão ao derredor. Então, muitas vezes nós, na maioria das vezes, né, nós não vemos. Ninguém anda vendo anjos por aí, né? Mas eles existem. Então, igualmente, ninguém anda vendo os demônios por aí, né? Mas eles existem. Então, se as pessoas elas estão ligadas a Cristo, se elas estão obedecendo à palavra, se o espírito delas está ligado com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Se não está obedecendo a palavra, então está sendo guiado por Satanás. É ele que está soprando. Então nós precisamos entender
E aí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir a Deus, orar e jejuar por estas pessoas. Porque casta de demônio só sai com jejum e oração. Batalha espiritual existe. E não é brincadeira. Então, mas como que nós iremos, né, nos posicionar no nome de Jesus, para se ter autoridade no nome de Jesus, é necessário estar com a armadura de Deus. É necessário estar escondido embaixo do esconderijo do Altíssimo. Não se iludam, a paz do Senhor, cara. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Precisamos ter uma vida, né? Uma intimidade com Deus, precisamos ter uma vida de oração, amém? Precisa ter uma vida de oração, precisamos estar em obediência, né? Somos pecadores, nós pecamos sim, mas a palavra de Deus diz que nós devemos procurar o quê? Nos santificarmos. Sede santos porque sou santo. Então nós precisamos procurar a santidade de Deus. E como que nós fazemos isso? É nos apresentando diante da face do Senhor, é lendo a palavra e aplicando a palavra na nossa vida. A começar por mim, né? Quando nós vamos pregar algo para alguém, nós precisamos, a palavra bate primeiro em nós. Isso que eu falei aqui agora, sobre Ezequiel 34, sobre o Salmo 33, sobre o Provérbios 18, capítulo 1, eu já vivi. Eu já vivi isso. Então para nós a palavra primeiro bate em nós. E aí nós passamos, né, pelo processo, e aí nós poderemos então ter, como posso dizer, a palavra me fugiu agora, propriedade, né? Mas além dessa propriedade, essa propriedade vem como também, né? Aí a gente fala propriedade para falar do assunto que a gente já viveu, mas nós precisamos ter, acima de qualquer coisa, nós precisamos ter autoridade. A autoridade em mim, jamais que eu diminua para que Deus cresça. Eu sem Jesus não sou nada. A autoridade em Jesus, amados, é nele, é no nome dele. Ele dá autoridade, sim. Olha, ele dá autoridade no nome dele para expulsar demônios. Ele dá autoridade para curar enfermos. Ele dá autoridade para muitas coisas. Mas para que tenha essa autoridade, é necessário primeiro ter obediência. É necessário ter fé. Olha só, Deus, ele nos conhece tanto que ele falou que a nossa fé poderia ser do tamanho de um grão de mostarda. E o grão de mostarda, eu não tenho nem nada aqui que eu possa mostrar, mas é pequenininho, pequenininho, pequenininho. Só que a árvore da mostarda é imensa. A árvore da mostarda é frondosa. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso, né? A fé, ela pode ser pequena, mas nós vamos regar essa fé como que essa fé vai crescendo, né? À medida que nós vamos nos aprofundando na palavra, à medida que nós vamos nos relacionando com Cristo. Aí o Senhor Jesus, ele vem com as águas do Espírito Santo, desce sobre nós, desce com o renovo, desce com a sabedoria e com o conhecimento dele.
com a graça e com a misericórdia dele sobre a nossa vida, a nossa fé vai aumentando e nós vamos conseguindo avançar. Então esta é a palavra de hoje. Amém? Deus nos abençoe. Vou colocar aqui o louvor para que possamos ouvi-lo novamente. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face e quer, aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, aleluia, glória a Deus. amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Sua presença, Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar, adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Nossa Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Sejamos revestidos de glória e poder, Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor Deus, tocando cada um aqui, Pai. Vai renovando as forças de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Vai curando, Senhor Deus, cura a Carla, Pai, em nome de Jesus, que está ouvindo, que está gripada, Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus que cura, Senhor Deus, em nome de Jesus. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, toca na vida da Carla, Pai, em nome de Jesus, que ela possa, Senhor Deus, ser curada desta gripe e ser curada também emocionalmente, Pai, espiritualmente. É tudo que nós precisamos, Senhor Deus, da Tua paz, que excede todo o entendimento humano. Precisamos, Senhor Deus, derrama sobre nós a Tua paz, que possamos viver para Ti, pensar como o Senhor pensa, amar como o Senhor ama, Pai, em nome de Jesus, porque o Teu amor é ágape, o Teu amor é sobrenatural, Senhor Deus. Então, possamos falar aquilo que o Senhor queira que o Senhor, que nós falemos, que a nossa boca seja uma boca para abençoar,
e não amaldiçoar, porque a língua tem o poder de matar e o poder de dar vida. Então que a nossa boca seja manancial de águas vivas em nome de Jesus. É isso que eu profetizo na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu profetizo na vida de todos que estão aqui nesta live, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai cuidando, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, cuida das cicatrizes, Pai, do passado. Deus querido, cuida das cicatrizes do passado, Senhor Deus, restaura, renova, que todos nós possamos descansar em Ti, porque todos nós, muitas vezes, Senhor Deus, já fomos machucados, Senhor Deus, cada um de nós, um dia possamos ter sido rejeitados, abusados, massacrados, mas o Senhor nos protege, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Pai que cuida de nós, que nos reveste, que nos esconde, como diz o Salmo 91, o Senhor nos esconde, o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, o Senhor nos livra da calamidade do meio-dia, o Senhor nos livra do espanto noturno. A Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Eu creio e profetizo sobre a vida de cada um de vocês, e é esta palavra que eu quero deixar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Deus é tremendo e Ele é fiel, amados. Ele é fiel. Só precisamos obedecer, descansar, porque se nós não descansarmos, como ouviremos a voz do Senhor? Não tem como ouvir, não é? Precisamos estar com o coração em paz, mesmo em meio às adversidades. Todos nós temos problemas, né? Eu passo por dificuldades, eu passo por tribulações, por adversidades, mas olhe para Cristo. Se não olhar para Cristo, como seria, né? Não seria, não conseguiríamos. Então que olhemos para Cristo. Cristo te ama, Ele me ama, Ele te ama. Amém? Deus os abençoe e Deus os guarde. Deus os abençoe. Senhor Deus, que a paz de Cristo, o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus, com mais uma palavra da parte do Senhor. Um grande abraço. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo. Ele cuida, é Ele que cuida, né? Toda palavra que é dita aqui é do Senhor que vem. Amém? Um grande abraço. Deus os abençoe. Até amanhã. Não dá vontade de sair, dá vontade de ficar falando, né, de Deus, ficar louvando, né, escutando os louvores. Mas continuem. Eu vou sair, mas vocês continuem. Em nome de Jesus, peguem a palavra, queridos. Olha só que maravilha, ó. Peguem a palavra. Desfolhem a palavra, olha. Desfolhem a palavra. Ela nos ensina, ela nos acalenta, ela nos ensina tudo aquilo que nós precisamos fazer dia a dia, segundo a segundo. E orem e louvem, adorem ao Senhor. Amém? Deus os abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.